Nós estamos aí celebrando a Quarta-feira Santa. Para você que é católico, hoje é um dia muito especial, é um dia sagrado, é um dia de penitência, é um dia de jejum, é um dia de você estar antenado aí, sintonizado com essa energia da Semana Santa. E hoje eu vou bater um papo com Ademilson Silva, nosso convidado aqui para o podcast no rádio. Ele é diácono e vai contar para a gente um pouquinho sobre a trajetória de um diácono, como é que é a vida de um diácono. Ademilson, muito bom dia, seja bem-vindo, é uma satisfação muito grande receber o amigo aqui no meu programa. Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, meu caro amigo, irmão Ricardo. É sempre uma alegria a gente se colocar aqui à disposição para bater esse papo, conversar, nos conhecer melhor e também fazer que através aqui dessa rádio a nossa voz, a nossa mensagem, a nossa informação possa chegar a tantos e outros irmãos. Então, sinto-se acolhido aqui no vosso meio e é muito bom estar aqui contigo. Pronto, fique à vontade. Eu e o Ademilson já tivemos um papo aqui antes de começar o programa, já falamos de alguns trabalhos que foram realizados aqui em Riacho de Santana. Ó, Ademilson, você disse que é de Janaúba, é isso? De Janaúba, Minas Gerais. Isso, mineiro. Sou lá de Mineiro, Janaúba, ai. Mineiro, ai. Sou lá de Janaúba, uma terra boa, né? Não tão distante aqui da nossa região. Nós costumamos dizer que mineiro com baiano é um baioneiro. Baioneiro. Porque a cultura, a culinária, o jeito do mineiro é praticamente o mesmo jeito. Acaba se misturando, né? Isso, é muito próximo. É uma mistura gostosa aí. Hoje eu E estou tanto é que nós temos essa perdido. divisão, né? Aqui, por essa região aqui, a última cidade da Bahia, Urandi, que já está coladinho com a última no sentido de Minas, que é Espinosa. Sim. Então tem muita proximidade. Então nós somos juntos e misturados. É muito Juntos bom e isso. misturados, é verdade. Misturado. Ô, Ademilson, conta pra mim, quando foi que quando você era criança, você chegou a ser coroinha também? Participou dos movimentos da Igreja Católica? Ou foi depois de um tempo que você se aproximou da Igreja Católica para se tornar diácono? Conta pra gente como é que era a sua trajetória na infância. Olha, irmão, coroinha não. Nunca cheguei a ser coroinha. Até os meus 9 anos, nós morávamos numa fazenda que era do meu avô, zona rural. E aí minha avó, infelizmente, veio a óbito e depois meu avô vendeu o terreno para dividir a herança lá com os filhos. E aí nós passamos a morar na cidade, Janaúba. Mas como sempre filho caçula, sempre que meus pais iam à cidade, o caçula sempre ia. E meus pais, bom mineiros, sempre iam à celebração da Santa Missa. Então desde criança, pequenino, já vinha aquele despertar, aquele querer ser padre. O jeito de um padre, que ele veio a falecer tem uns 4 anos, um italiano, chamava Giuseppe Precisano. Então o jeito dele presidir a Eucaristia me chamava a atenção desde pequeno. Olha que legal. E quando mudamos para a cidade, logo já entrei na catequese, né, meio desafinado, mas entrava até na equipe de canto, por incrível que pareça. E ali foi despertando o interesse. E um fato bonito, a paróquia que eu pertencia hoje é a Catedral de Janaúba, é do Sagrado Coração de Jesus. E essa imagem ela tem uma mão voltada para o coração e uma outra que Jesus, pela imagem, está estirada a sua mão. E eu tive 3 sonhos, que essa mão ela fazia o movimento de chamar. E ali fui fazendo discernimento, aí veio a fase da juventude, grupo de jovens, engajamos muito na sociedade, chamava Caminho Novo. Esse grupo de jovens, ele durou 21 anos, ficou de maior. E realizamos um trabalho, até nessa conversa que tivemos há pouco tempo, também a gente fez muitos serviços sociais. E aí teve minha vida de jovem, trabalhei, comecei a trabalhar com 11 anos para ajudar lá em casa, os meus pais, vida de namoro. Então assim, eu tive a minha vida de jovem. Então foi lá depois dos meus 20 anos que realmente veio aquela opção em deixar a família, deixar no bom sentido, é claro, e me preparar para entrar no seminário. Tive muitas crises, para poder vou, não vou. Até porque é uma decisão muito séria, Sim, uma decisão que sim. muda, que vai traçar os rumos da sua vida, né? Com certeza, definitivamente, com certeza. né? E foi assim, em um retiro chamado ROV, Retiro de Opção de Vida, organizado pelos padres jesuítas, são religiosos, e lá um texto bíblico de Isaías 55. Foi que realmente veio a decisão na minha vida. E aí procurei o padre da época, conversamos, fizemos discernimento e hoje estou aqui
como Tiago. Você sabia, Demir, se eu quase também entrava para o seminário? Olha, Eu tinha um desejo de ser padre também, viu? Quando eu era coroinha, meu desejo era ser padre. E todo mundo acreditou que eu ia ser padre mesmo. E quase que eu vou para o seminário. Inclusive, eu tenho vários colegas, o padre Sátiro, por exemplo, foi meu colega de pastoral da juventude. Ele representava a cidade de Matina e eu representava, né, junto com a nossa equipe, Riacho de Santana. Então, o padre Eutrópio, acho que você conheceu também. Demais. O padre Eutrópio foi meu colega também de PJ, foi PJeiro também junto comigo. Nós participávamos de vários encontros na Diocese de Caetité, né, em Caetité e em outras cidades também. Inclusive, a gente estava comentando sobre a Via Sacra, né? Aqui nós fazíamos a Via Sacra toda semana, tinha 2, 3 apresentações ao vivo na rua, cada dia era um bairro, cada dia era uma comunidade. Fizemos em Tequinovo, Botuporã, Matina, né? Outras cidades aí também, levamos esse trabalho. E eu quase me torno padre também, viu? Por pouco eu estou vestindo a batina hoje. Mas serve à igreja, serve a Deus de outra forma, né? É verdade. Todos nós temos a nossa participação, a nossa contribuição, né? É a nossa vocação. A vocação. E aí, quando você... Achei interessante essa parte do seu sonho, em que a imagem te convidava, né? Sim. Muito bacana, muito interessante. E teve ainda uma coisa bonita, que ligando a vocação, foi pelo presente, né? Eu sou mineiro. Nunca imaginei, nem conhecia, só conhecia aqui a Bahia quando eu ia como bom mineiro para o santuário de Bom Jesus da Lapa. Até que teve uma ocasião que eu vim para residir aqui e um presente do meu padrinho foi uma bezerra. E sabe qual foi o nome dessa minha bezerra? Olha só. Bahia. Bahia, por incrível que pareça. E depois vim eu morar aqui no estado da Bahia. E quando eu vim para morar aqui na Bahia, a primeira paróquia foi justamente a paróquia do Sagrado Coração de Jesus em Caculé. Então, para a gente ver assim, como que Deus ele vai nos moldando, né? Vai confirmando aquilo que é propósito dele. Basta a gente se entregar. Vai pelas beiradas igual mineiro. Comendo pelas beiradas. Então, aí depois dos 20 e poucos anos, você teve muitas namoradas? Como é que foi essa época? Não fui muito de namorar, não. Eu era um rapaz mais comportado. Mas tive namoradas, né? Experiência, né? Eu vivi a minha vida de jovem, claro, né? Dentro das modalidades, com muita precaução, com muito cuidado. Sim. Mas também, assim, né? Na minha época, hoje eu estou já, não tem perigo nenhum falar isso, né? Eu estou com meus 44 anos. Eu estou um pouquinho a mais, eu estou 45. Estamos juntos. Mas assim, né, uma juventude há 30 anos atrás, ela tinha uma outra mentalidade. É verdade. Né? Hoje nossos jovens eles estão mais acelerados. Estão mais avançados. É verdade. E aí, então, quando você tomou essa decisão de entrar para o seminário, como é que foi a reação da família, por exemplo? Sua família já esperava por isso? Sim, porque assim, aquilo que eu já dizia logo no início, né? Como logo desde meus 9, 10 anos, já engajado muito na igreja, já proclamando leituras, na equipe de canto, me tornei catequista, tão logo recebi a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, então logo já me tornei catequista e depois tornei catequista por muitos anos de crisma. Então assim, como eu já era um jovem já muito engajado, né, na vida da igreja, vida eclesial, e também era muito convidado para ir às comunidades, ministrar encontro, formação, então eu já exercia um certo ministério, né? Então quando eu comuniquei à família dessa decisão, foi muito tranquilo, muito favorável, não teve nenhuma ruptura, e sempre aquele jeito, né? Claro, a gente vai, eu tive que estudar em Montes Claros, que é uma cidade próxima, Janaúba, que então assim, de uns 115 quilômetros mais ou menos, mas assim, deu aquele sentimento, né, de saudade, né? Mas sempre nas férias, na época não tínhamos hoje esses meios de comunicação como o WhatsApp, né? Ainda era na época da carta. Ou do telefone fixo, né, para chegar. Né? Mas assim, foi muito tranquila a recepção da minha família, muito tranquila. E você entrou para o seminário com quantos anos? Agora eu não consigo me lembrar direito, mas já era mais de 20 anos. Eu já tinha mais de 20 anos. Tá? Foi quando eu entrei para começar os encontros vocacionais e depois iniciar propriamente a etapa formativa, que a primeira é a chamada filosofia. A formação na minha diocese lá de origem Janaúba, ela é um pouco diferente das etapas aqui da nossa diocese de Caetité. Algumas etapas que aqui tem, lá não realizava na época. Então já fazia os encontros vocacionais, despertando que era aquilo mesmo, já iniciava o estudo na filosofia. Tem o propedêutico, que é 1 ano, que assim eu fiz, e depois, sendo aprovado, já dei continuidade
para a filosofia. Então, eu entrei assim, na etapa mesmo formativa, né, já deve ter o quê? Mais ou menos seus 25 para 26 anos. Já um pouquinho um jovem, já mais maduro. É uma vida que você também tem que abnegar de algumas coisas, não é isso? Com certeza, com certeza. Entre tantas, né? A gente já entra no seminário sabendo que a gente vamos ter filhos biológicos, né? A questão da castidade, do celibato, mas nós temos filhos como irmãos, né? Hoje, com todo respeito, o Senhor se torna um filho da gente. Né? Porque nós estamos aqui a serviço de Deus, a serviço da igreja, exercendo esse ministério. Então, assim, nós somos pais de muitos. E é vivendo também aquilo que nosso Senhor deixa muito claro lá na Sagrada Escritura. Aquele que deixar pai, mãe e irmãos por mim, por causa do reino, receberá 100 vezes mais. Então, em cada paróquia que nós chegamos, e são assim os nossos novos irmãos, nossos novos pais, novos filhos, né? A nossa nova família que se conquista, família, não é? Com certeza. E aqui, né, vocês aqui de Riacho, da Paróquia Senhora da Glória, são os nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, amigos, companheiros de caminhada. O diácono, ele vai se tornar padre ou você continua diácono por toda a vida? Como é que funciona isso aí? Aí o senhor entra numa dimensão que são chamados graus que nós temos, né? Na igreja há 3 graus: diaconato, presbiterato e episcopato, ou seja, diácono, padre e bispo. Sim. No diaconato, em cima dessa fala do Senhor, tem uma divisão. Tem o chamado diácono permanente e o diácono transitório. No meu caso, eu sou um diácono transitório, ou seja, eu me ordenei diácono para, tendo em vista o 2º grau da ordem, que é o presbiterato, cujo domingo, na celebração das 19 horas, eu já tornei público que nós já estamos caminhando para o agendamento da data para a minha ordenação presbiteral, que provavelmente, pode ser que ainda não está 100% confirmado, mas provavelmente será aqui em Riacho de Santana. O diácono permanente, pelo próprio nome já diz, ou seja, é um homem casado, tem sua família, tem seu emprego, tem que ter o consentimento da esposa, para que ele, então, como homem casado, também se dedique à sua vida para a igreja. E ele vai exercer o mesmo ministério, as mesmas funções que um diácono transitório exige. Porém, com uma diferença. A mim, como diácono transitório, eu fiz lá no dia da minha ordenação a promessa do voto da castidade, do celibato. Já o diácono permanente não. Ele não faz a promessa porque ele é casado. Tem filhos ou terá mais filhos. Tá? Então tem essa diferença. Mas no meu caso, eu me ordenei como diácono transitório, tendo em vista o 2º grau da ordem, que é o presbiterato, o CEPAD. Interessante, eu não sabia desse detalhe, que o diácono, né, podia ter o diácono transitório, permanente, né, que a pessoa poderia ter esse engajamento mais a fundo na igreja, né, com essa missão, com esse trabalho, com essa responsabilidade maior dentro do movimento, né, da igreja e sendo casado. Interessante. Aqui na nossa diocese, Caetité, não temos ainda os diáconos permanentes. Estamos caminhando, já tem padres que estão se organizando essa equipe formativa. Na diocese de origem, Janaúba, sim, nós temos muitos diáconos permanentes. Montes Claros tem uma grande quantidade. Então, não é uma questão que todas as dioceses têm os diáconos permanentes. Isso depende de diocese para diocese. Depende de diocese para diocese, né? E também de realidade. O senhor conhece também aqui a história da nossa diocese. Nós ainda temos 2 paróquias da nossa diocese que não temos padres. Né? Então, assim, é um padre para atender 2 ou 3 paróquias. Houve um período aqui da diocese de Caetité que o próprio padre Aldo, que muitos conhecem aqui, atendia 5 paróquias. Atendia né? 5 paróquias. Então, assim, devido à necessidade, então, Deus vai suscitando o chamado, a vocação, né, em tantos homens, para que eles também, mesmo que casados, dediquem a sua vida à igreja. Então, eles têm uma formação específica, que é um pouco diferente da nossa formação, não por exclusão, mas por quê? Porque nós somos preparados para depois assumir uma paróquia. O diácono permanente, ele não vai assumir uma paróquia, mas ele vai colaborar com o padre nos exercícios pastorais daquela paróquia na qual ou ali ele reside, ou também ele pode ser enviado para ali colaborar pastoralmente naquela paróquia.
E quais são as atividades que você, como diácono, já pode exercer na igreja, que outra pessoa que não é diácono, outra pessoa que participa de maneira ativa, está ajudando e tal, mas não pode exercer, por exemplo? Aí entra a questão dos sacramentos. Né? Dos 7 sacramentos, o diácono ele pode realizar somente 2, que são os sacramentos do batismo e do matrimônio. Somente. Sim. Tanto o diácono a mim, como transitório, como um diácono permanente. Os demais sacramentos, eles só podem ser administrados, os outros 5, somente pelo sacerdote, como a confissão, a presidente da Eucaristia, a unção dos enfermos. Estes somente o sacerdote pode realizar. Então, dentro desses 7 sacramentos, somente 2 o batismo você pode e realizar, matrimônio. Independente da presença ou não do padre. Não, é função nata do diácono. O diácono automaticamente ele já ordena com essa missão. Além, é claro, além desses 2 sacramentos, matrimônio e batismo, entra também as funções específicas, como celebração de exéquias, né, para os nossos irmãos falecidos, a própria catequese. Não que o diácono ele vai assumir, né, uma turma de crisma ou algo assim, não nesse sentido. Mas a gente tem essa missão formativa, né, de ajudar na formação, na orientação, instruir, uma direção espiritual, um acompanhamento. Tá? Então o diácono ele é uma pessoa que está ali exercendo a diaconia. Por isso que nós, como diáconos, usamos a estola, que é aquele paramento próprio do diácono. O diácono ele usa de uma forma transversal, diferente do padre. Sim. O padre ele usa a estola com as 2 pontas caídas. O diácono usa transversal pelo seguinte: o que nós até rezaremos no dia de amanhã. Diz o texto sagrado que nosso Senhor Jesus Cristo, ele pegou uma bacia, uma jarra, lavou os pés do discípulo e na cintura ele amarrou uma toalha. Então, ou seja, o diácono ele é ordenado para servir a igreja na mesa, a questão da Eucaristia, para servir também na palavra, nos sacramentos, no serviço aos irmãos e de um modo tão preciso e tão especial àqueles mais excluídos, nossos irmãos doentes, aqueles que estão afastados. Então o diácono vai exercer essa diaconia sempre se colocando a serviço de Deus, que nos chama e que nos envia, e também a serviço da própria igreja. Muito interessante, né? E com uma bonita missão, por sinal. Sim, né? Muito sim. interessante. Eu digo, irmão, assim, que eu sou muito feliz por ser diácono. Muito feliz. Maravilha. Tá? Muito feliz. E, de uma certa É forma... tão bom a gente fazer o que gosta, né? Sim, e a gente fica, mesmo com sofrimento, a gente aprende. E para você ter ideia, o diácono, eu vou usar assim, um grande paralelo. Hoje nós temos o Papa Francisco. Né? Mas o Papa Francisco, um dia ele foi diácono. Sim. Né? Aqui, com todo respeito ao nosso irmão, Padre Sátiro, né? Citando o nome dele. Né? É padre, mas um dia também foi diácono. Então, assim, o diaconato ele é eterno na vida daquele que se consagra a Deus. Ou seja, todos, padre, diácono, bispo, arcebispo, cardeais, papa, todos nós somos servidores pelo sagrado batismo e pela ordenação que nós recebemos, a sempre se colocar a serviço. Então, assim, não se pode ser padre se antes não foi diácono. Né? Tem então, que passar por esse processo. Sim, para ter essa posição, esse caráter, né? Sempre nós somos servidores da graça que vem de Deus, nosso Senhor. Eu vejo que você fala com muita alegria, né, do diaconato. Você fala com muita alegria daquilo que você faz. Isso é visível que você ama o que você faz. Oh, que legal. É? Sim, mas eu amo ser diácono, né? Sou feliz. Já tem um bom tempo que eu me ordenei diácono. Tá? Tive momentos difíceis na minha vida, mas assim, isso para mim nunca foi peso. Nunca foi peso. Porque as pessoas, às vezes, Ademir, pensam que é fácil, é só ir no seminário, estudar e tal, se formar em diácono, depois padre. Não é. Durante esse percurso, bom, se eu estiver errado, o senhor, por gentileza, me corrija. Durante esse percurso de estudo, né, avançado, dentro de um seminário de preparação para exercer, né, essa missão, que é uma missão gigantesca, é uma missão muito ampla, né, a missão de um padre. Eu acredito que vem também muitas dúvidas nesse caminho, né? Porque você está tomando uma decisão, assumindo uma responsabilidade que mudará a sua vida por completo. Sim. Então é normal que venham alguns desafios o próprio Jesus foi tentado, né? Então é normal que venham os desafios. Puxa, você não vai poder mais fazer tal coisa, os seus amigos vão estar curtindo a festa e você vai estar estudando. O fulano pode arranjar namorado, você não pode. Vem esses desafios durante essa caminhada de estudo? Sim, com certeza.
E é interessante, assim, que quando a gente passa, seja no nosso caso, como seminarista, lá no seminário se preparando na filosofia, na teologia, ou até mesmo outros jovens que estão aí em outras profissões, né, direito, medicina, seja o que for, e não passar por momentos difíceis, mais tarde, quando estiver no exercício, no caso, né, quem tem as profissões específicas, no exercício da sua profissão, ou a nós, como religioso, no exercício do nosso ministério, na primeira dificuldade, desculpa a expressão, vai entrar em parafuso. Né? Não vai conseguir administrar as suas dificuldades. Então, quando nós, no processo nosso formativo, nós passamos por muitas crises. E isso é bom. Até aquele sentido, né? Se fortalecer. Com crise se cresce. Sim. Tanto é que a palavra crescimento tem sua raiz, sua base em crise. Né? Com crise a gente cresce. Agora, é claro, nós precisamos saber lidar com as crises. Sim. A palavra do Senhor, lá em São Paulo, vai dizer, né? Quando eu me tornei fraco com a experiência de Jesus, aí que eu me senti forte. Né? Então, ou seja, no momento difícil que eu consigo enxergar a mão de Deus ali me ajudando, me orientando, e eu perceber, estou passando por essa dificuldade, mas o que Deus está querendo me dizer? O que Deus está me ensinando? O que Deus está me mostrando? E ali eu vendo isso aqui, eu vou sair dali fortalecido. Agora, se eu estou passando por uma crise, seja ela qual for, abaixo a minha cabeça, não sou capaz de enfrentar, de lutar, de superar, aí é complicado. Ontem mesmo, pela manhã, eu dizia para um jovem que está tendo a encenação com a gente, da Paixão de Cristo, e ele partilhando uma certa questão da vida dele, eu disse para ele uma frase que eu costumo muito mencionar. Diante das dificuldades, das crises, das tempestades, dos ais que nós vivemos, nós devemos ficar de pé. Porque as crises, os problemas não são maiores do que a gente. Agora, diante de Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, aí sim, eu me curvo, eu me ajoelho. Porque é nele que eu bebo, é nele que eu encontro as energias, é nele que eu encontro a solução para superar os meus problemas. E no seminário, nós temos isso, né? Temos as dificuldades, mas nós não estamos ali soltos. Né? Nós não estamos ali jogados. Nós temos a equipe do formador, nós temos os próprios padres que nos ajudam muito a nos orientar. Já passaram por essa os psicólogos, os profissionais. E depois de padre também vai vir. Não quer dizer que eu me ordenei diácono, que eu estou isento de problema, de dificuldade, não. Não quer dizer que eu me ordeno padre, que ali estarei com as mãos ungidas, que pronto, eu estou blindado, eu estou numa redoma protegido. Muito pelo contrário. Talvez os desafios podem ser até maiores. Até maiores, mas ali a experiência de um vai me ajudar. Então, aquilo que eu dizia agora há pouco, né? No seminário, a mim como religioso, no seminário, passei por alguma dificuldade, alguma crise, na minha vida ministerial, tendo outros problemas, eu vou conseguir ser forte. E uma outra questão assim, que é muito pertinente, nós como seminaristas, como diáconos, aqueles que estão ali no seminário, não são caras, rapazes mal resolvidos, ou seja, frustrados. Não arrumei a namorada, vou ter que ser padre. Não. São pessoas muito felizes, muito realizadas, porque assim, nós sentimos aquilo que vem de Deus, até que é o chamado a decisão vocação. é uma decisão muito séria. Muito sério, por isso que precisa toda uma preparação, um discernimento, um acompanhamento vocacional. E eu também já acompanhei muitos irmãos lá, que desistiram da ordenação praticamente nos dias. Viram, eu me preparei, mas não é isso que Deus quer de mim. E hoje são pais de família, são bons profissionais, super felizes, super realizados. Então, em tudo a gente tem que ver Deus que nos chama, Deus que nos envia, mas é Deus que nos capacita. É verdade. Muito interessante a sua fala, e eu acredito que quem está nos ouvindo agora aprendeu muito com essa sua fala, né, de perceber que, como você disse, não é porque você se tornou diácono ou vai se tornar padre que os problemas vão acabar, que está blindado. Pelo contrário, eu acho que as provações, as cobranças da vida, vamos dizer assim, os desafios da vida, né, que eles se tornam maiores, ainda maiores, né? Porém, vocês estão mais preparados, né, do que nós, que somos leigos, estão mais preparados para encarar essas adversidades que a vida, porventura, colocar no caminho. Sim. Mas também assim, né, os nossos irmãos leigos, eles muito têm que nos ensinar. Né? Não vamos entrar nessa questão, né, nesse nosso bate-papo anterior à entrevista,
muita fala do Senhor me ajudou. Opa, né? que bom. Sim, com certeza. Tá? Eu encontro aí com tantas pessoas, né, na sua simplicidade, nas zonas rurais, aqui na cidade, e que faz as suas partilhas e o quanto que nos ajuda. Né? Sim. Porque sozinho, irmão, nós não conseguimos nada. É verdade. Sozinho nós não conseguimos. Nós sempre dependemos um do outro. Agora tem assim, aquela questão, né? A mim como diácono hoje, aos nossos irmãos sacerdotes, os padres, exerce diante da sociedade, diante da paróquia, uma certa liderança. Né? Eu costumo dizer, nós somos formadores de consciência. Ou seja, nós somos responsáveis para ajudar os nossos irmãos também a se formarem, né? Espiritualmente, pastoralmente, em todas as outras dimensões. Agora mesmo, né, eu concluí, né, nesse final de semana, uma etapa que durou quase um ano de formação nas comunidades. E numa área tão bonita que eu gosto muito, né, que é a área da liturgia. Então a gente tem que viver aquilo que nosso Senhor vai nos dizer, né, na sua passagem, né, na Bíblia. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então assim, eu recebi uma formação e eu tenho por obrigação, né, de tornar conhecido, ajudar com que outras pessoas também possam absorver um pouco daquilo, né, que eu aprendi, e eu com muita maestria, com muita sabedoria, eu tenho que fazer com que essa formação chegue também aos corações, à mente de tantos irmãos e irmãs que também de um jeito ou de outro estão aí, animando as comunidades, coordenando as pastorais, fazendo a sua parte, fazendo a sua evangelização. Verdade. Voltando aqui ao assunto do diácono e a questão do casamento, interessante lembrar aos jovens que estão nos ouvindo, que querem servir a igreja, mas que são também chamados ao sacramento do matrimônio, né, que tem essa oportunidade de você se tornar diácono, né? Você disse que a pastoral, a diocese de Caeté está trabalhando nesse aspecto agora. Você pode se tornar um diácono e também ter a sua família e exercer essa função de estar colaborando ainda mais com a igreja como um diácono permanente. Agora, se for o contrário, se a pessoa já se a pessoa já for casada, ela pode ainda exercer, ela pode estudar para se tornar um diácono permanente, já tendo sua família, ou só antes? Pode, mas aí tem alguns critérios, né, que tem que se observar. Se a pessoa foi casada, mas se ela se tornou viúvo, há uma grande possibilidade, porque com a viuvez cessou as promessas ali, né, do sacramento do matrimônio. Então, o primeiro passo é, a pessoa, como casado, ele sente esse desejo, né, de dedicar também a sua vida, tanto pelo matrimônio, mas também ao serviço ministerial na diaconia, como diácono permanente. O primeiro passo é procurar o sacerdote para a gente ter o seu pároco local, para ter uma conversa. Automaticamente, né, nós, como líderes religiosos, já conseguimos enxergar em um e outro as aptidões. Ou seja, entre aspas, o jeito. Fulano leva jeito, né, digamos assim, para exercer. Né? Mas assim, não é que todo mundo, talvez assim, eu quero ser. Né? Não é por exclusão, né? Mas tem alguns critérios específicos. Um deles, né? Às vezes a pessoa tem um desejo, mas tem uma vida desregrada, né? Tem alguma má conduta, porque passa por um chamado escrutínio. Né? Não é que a gente vai sair investigando a vida da pessoa, sim, mas assim, a gente vai obter algumas informações. Tem que ser uma pessoa de exemplo, né? De exemplo, aquilo que está no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Pessoas capacitadas, preparadas para exercer. Porque assim, volta e meia a gente escuta várias pessoas que dizem, eu queria ser, mas não basta só querer. Tem que ter uma mudança. Tem que ter toda uma preparação, né? E tem que sentir que, né, aquilo que João, o evangelista, vai nos dizer, né? Não foste vós que me escolheis, mas fui eu, né? Eu, Jesus. Fui eu quem vos escolhi. Então tem que sentir chamado. Porque às vezes tem alguns que querem ser, né, diácono ou querem exercer alguma liderança, algum ministério na igreja, só para se aparecer, né, para usar o ministério para um poder, digamos assim, né, para uma ação maior. E não pode ser assim. Tem que sentir que realmente o chamado não é meu, mas o chamado é de Deus. É de Deus. É de Deus. E quando o chamado é de Deus, aquilo que nós falávamos há pouco, né, quando o chamado é de Deus, mesmo que venham as turbulências, nós estamos ali firmes. Preparados para aguentar. Porque o Senhor, Ele está ali presente na nossa vida.
Tá certo. Minha gente, deixa eu agradecer os nossos patrocinadores que apoiam o nosso trabalho. Top Nordeste, vistorias automotivas. Na hora de fazer a vistoria do seu carro, vai a Top Nordeste. O Baratinho Materiais de Construção, onde você encontra tudo para construir, desde o alicerce até o acabamento. Linguiça artesanal Serrana ST. Gente, é uma delícia, viu? A linguiça serrana artesanal. Temos ainda Romildo, farejador de festas, fazendo viagens para toda a região. Alto Posto Cidade, combustível de qualidade é no Alto Posto Cidade, viu, gente? Salão Inova da amiga Luzia, onde dá um toque especial à beleza feminina. Dr. Heraldo Ítalo, fisioterapeuta, atende em casa também, viu, gente? Dr. Heraldo Ítalo, Casa de Carne Santana, carne suína e bovina mais gostosa de toda a região. Temos o apoio da loja Capas Riacho, uma loja linda que fica em frente ao escritório da Embasa. É a M Prestação de Serviços. Resolva a questão do documento do seu carro com preto despachante na EAM Prestação de Serviço. Lojão do Márcio, é lojão, mas é preço de barracão. E Móveis Zelar, essa semana com saldão de ofertas Móveis Zelar. E hoje o nosso bate-papo com Ademilson Silva, diácono, ele que é mineiro e está aqui com a gente hoje batendo papo. Quero saber agora de você, Ademilson, se você gostou do povo de Riacho Santana, da receptividade, o que você tem a dizer daqui da cultura local, da maneira como as pessoas recebem, porque Riacho é uma cidade muito acolhedora. Como é que você tem se sentido aqui no meio do nosso povo? Legal. Eu estou aqui na Bahia, já morei em várias paróquias, várias cidades, e cada uma tem seu jeito, né? Umas mais acolhedoras, outras assim, tu lá e eu cá, né? Cada um do seu jeito. Antes de vir para cá, tem um ano, né, que eu cheguei aqui em Riacho, agora no dia 5 de março, fez um ano que eu me tornei riachense. Antes de vir para cá, eu morava em Pindaí e Sebastião Laranjeiras, né? Colaborava com um frei, né? Ele é um religioso, e atendíamos essas duas paróquias, Pindaí e Sebastião. Então, ao chegar aqui em Riacho, me veio uma coisa assim, interessante. Das outras paróquias por onde eu já morei, sempre eu tinha ali uma família, um amigo que já conhecia. Sim. Aqui em Riacho, só o padre Sátiro. Não conhecia ninguém. Quando o senhor bispo me comunicou que eu seria transferido para cá, eu pensei, meu Deus, eu não tenho ninguém que eu conheço lá, no seu padre. Vou sofrer muito para até me conseguir. Mas graças a Deus, ao chegar aqui, talvez por um jeito mineiro, né, a gente vai assim, conhecendo do nosso jeitinho, até se aproximar, mas eu fui muito bem acolhido, muito bem amado. Um jeito aqui de Riacho assim, que me cativou muito, os convites. Volta e meia a gente recebe, vai almoçar lá em casa, vamos tomar um café. Já descobri, eu tenho uma certa limitação alimentar, né, algumas questões que eu não posso comer e nem posso beber, mas logo foram descobrindo. Então assim, tem até aquela preocupação em fazer aquilo que o diácono pode comer, aquilo que o diácono pode beber. Até nas comunidades rurais, né, quando a gente vai fazer os encontros lá, então assim, sempre diácono, tem isso aqui, né, que tem leite, que tem alguma coisa, mas eu preparei isso aqui. Então assim, mostra assim, aquele cuidado, aquele carinho. Sim. Depois, um outro fato muito bonito foi minha própria família percebeu isso. Minha família esteve aqui no início de fevereiro, e andando, conhecendo a cidade, visitando também algumas famílias e até fazendo refeições com algumas, mas eles perceberam no decorrer da presença deles o quanto que o diácono Ademilson ele é amado e querido aqui pelo povo de Riacho. Então assim, não era uma questão assim, só pelo ser diácono, mas pelo ser pessoa, né? Por ser um irmão, por ser um amigo. Então eu digo assim, depois uma outra questão, irmão, eu vejo isso como uma grande virtude para a minha pessoa, eu tenho uma facilidade em me adaptar. Onde me coloca, eu me adapto. Né? Isso é muito bom. Eu tenho essa facilidade, graças a Deus. E depois eu procuro viver uma outra dimensão. Eu procuro aproximar das pessoas. É claro, com o jeito mineiro, me dá um tempo, né, para ir conhecendo, para me aproximar. Para poder confiar. Tem uns que abrem, né, o coração, a vida com muita rapidez. Outros são mais devagar. Né? Então assim, quando eu percebo que aquela pessoa se abriu, que eu posso aproximar, pronto, tranquilo. Mas também, se eu perceber, já fiz amizade, já estou de casa. Agora, se eu perceber que a pessoa assim, é mais retraída, né, que a pessoa vamos conversar, bom dia, boa tarde, tudo bem por aí, só aquilo básico, eu também respeito o espaço da pessoa. E é isso que é importante. É verdade, tá? saber, então, né? E eu procuro, se adequar para a eu procuro me abrir, tá? Então, assim, a pessoa quiser se aproximar de mim,
encontra muito espaço, né? Às vezes um ou outro me acha, o diácono é mais reservado, mas eu sou muito tranquilo, muito tranquilo. Agora que passa a conhecer, percebe que... Vai ver o amor que é a pessoa. Riacho de Santana não é porque é minha cidade não, mas ela tem essa qualidade de ser uma cidade muito acolhedora e, acima de tudo, uma cidade muito solidária. Eu não sei se o senhor já percebeu nos movimentos que a igreja tem realizado ao longo desse um ano que o senhor está aqui, que as pessoas participam mesmo, elas ajudam, e é um povo que estende muito a mão a quem precisa. Com certeza. Eu, por exemplo, fui muito agraciado depois que eu sofri um acidente, né? Vai fazer 2 anos, o senhor não estava aqui ainda, eu sofri um acidente de moto, perdi a perna, perdi o movimento do braço esquerdo, fui atropelado, e a cidade me abraçou. Eu costumo dizer o seguinte, que eu não morri dessa vez, porque o povo se segurou tanto que Deus falou assim, vou largar esse cara lá. Deus não deixou ele mais uns dias, né? Porque o povo rezou demais, as pessoas eram missas e mais missas e orações, juntou a Igreja Católica, os evangélicos, todos os segmentos religiosos, a sociedade como um todo, né? Pessoas que me conheciam, pessoas que não conheciam, e só conheciam por falar do rádio ou das serenatas de amor que eu faço no carro de som, e se juntaram para me ajudar. Num bingo que eu fiz para comprar minha prótese, foi muito caro, nós fizemos um bingo, né, para arrecadar fundos. O pessoal ajudou muito, também quando eu estava internado, as pessoas ajudaram muito com orações, financeiramente, com apoio pessoal e tal. É uma cidade muito acolhedora, é uma cidade muito solidária, né? Aqui é aquela história, acabou o pó de café na sua casa, você vai no vizinho, o vizinho presta o pó de café, né? Diferente de outras cidades, né? Por exemplo, Caetité é um lugar que eu gosto muito, mas Caetité você tem que marcar, geralmente diz que tem que marcar um horário para você ir na casa da pessoa, né? Para ser recebido. E acho não, qualquer hora que o senhor quiser, não, eu vou ali na casa da Dona Maria tomar um café, vai lá e vem recolhido, e o café sai na hora, né? Sem nenhum problema. Então, Ademilson, quais são os trabalhos que você tem empenhado mais a sua boa vontade, o seu tempo aqui em Riacho? Quais são os trabalhos que você tem desenvolvido ao longo desse tempo que você está aqui? Bom, primeiro, assim, como diácono, a gente tem que estar servindo toda a paróquia, né, de um modo geral, sem exclusão. Agora, tem algumas pastorais que a gente vai dando, não é uma prioridade excluindo as demais. Mas desde o ano passado, né, a primeira missão, e graças a tem realizado bem, foi essa formação para os ministros da palavra, né, que nós acompanhamos aqui por zonais, e ali eu realizei essa formação. Também acompanhei os grupos de jovens, né, então nós criamos aqui uma coordenação paroquial da juventude missionária. Graças a essa coordenação, nós conseguimos visitar muitas comunidades e hoje nós já temos aqui 13 grupos de jovens por todas as comunidades, 3 aqui na cidade, né, e 10 que são pelas comunidades rurais, tendo em vista de mais grupos, né, outras comunidades já estão nos procurando para que a gente possa criar, e graças a Deus esse acompanhamento com os jovens e a juventude é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Lá na minha cidade eu sempre acompanhei os jovens. Uma outra pastoral que realizei um trabalho aqui foi com os coroinhas. Hoje nós temos um bom número de coroinhas e já tem muitas crianças e adolescentes que já estão nos procurando, dizendo que também querem ser coroinhas. A partir do segundo semestre a gente vai ter uma outra formação para esses jovens e adolescentes. E agora, ultimamente, como já está assim, a minha meta é acompanhar, ajudar a formação, quando já estiver dando seus passos, siga, eu estou aqui na retaguarda, mas vocês é que vão seguir a caminhada, né? Então a gente vai formando as equipes de coordenação. E uma outra que agora eu comecei a acompanhar, que é a pastoral familiar. Nós temos percebido, pelas nossas comunidades rurais, de modo tão especial, muitas pessoas que são só chamadas juntadas, amigadas, outras são só casadas no civil. Então agora nós estamos oferecendo, nós estamos indo aos zonais, né, para facilitar essa participação, ofertando o encontro, que é só um dia, né, normalmente de 8 até às 16 horas, outras são só a parte da tarde ou só a parte da manhã. Ali nós damos a formação para que os casais então criem esse desejo de receberem o sacramento do matrimônio. Então essa é uma pastoral. Mas também sem descartar as outras. Então volta e meia a gente recebe um convite, coordena um retiro, uma formação, vem dar uma palestra. Então eu me coloco sempre mediante a agenda e a programação da paróquia, sempre à disposição de tentar ajudar todo o conjunto da paróquia que aqui necessita.
E a nossa paróquia ela é bem extensa, bem exigente, muitas pastorais, muitas comunidades, outros compromissos que nós temos também pela diocese, mas com a graça de Deus a gente consegue articular e organizar tudo aquilo que é solicitado para a gente. O Padre Aldo, ele criou muitas pastorais, são muitas mesmo, como o senhor disse aí, muitas pastorais, para tudo tinha a pastoral, né, para poder conduzir os trabalhos. Eu fiquei feliz que o senhor falou aí dessa reativação dos grupos de jovens, né? Sim. Era algo que tinha muito na época que a gente participava, que a turma que eu fiz parte participava, porque também nós não tínhamos os desafios de hoje, que são as redes sociais, inclusive é tema da campanha da fraternidade, não é isso? Pois é, os desafios naquela época era o telefone fixo, né? Naquela época a gente se reunia porque anunciava na Rádio Guadalupe, tal dia vai ter tal movimento e tal, e a gente se comunicava assim, era um indo à casa do outro, passando o recado adiante e tal, e dessa maneira que acontecia os trabalhos. Hoje, os desafios de montar um grupo de jovens são maiores devido às redes sociais, né, que estão aí a todo vapor, vamos dizer assim, tem alta, na verdade. Mas o que é interessante, que quando eu cheguei aqui, que eu já trouxe uma bagagem que eu já tinha, ao sentar, montar uma equipe, que são, por sinal, são jovens muito bons, dedicados, que estão na coordenação, o nosso desejo, até em cima dessa dificuldade e desses desafios que temos para evangelizar os jovens, nós bebemos, entre aspas, primeiro em João Paulo II, né, porque hoje é santo, São João Paulo II. São João Paulo II, quando ele organizou a primeira jornada da juventude, que nem foi a mundial ainda, lá na década de 80, ele dizia como grande desafio que os jovens, ele deve ser apóstolo, evangelizador de outros jovens. Quando então, há tempos atrás, eu li um escrito, até preparando um material sobre isso, então mexeu muito comigo, né, essa fala de São João Paulo II. Depois, seguindo os escritos desse santo, que até então na época era o Papa ainda, ele diz o seguinte: a igreja, ela só será jovem quando o jovem for igreja. Já foi uma outra briscada que esse texto me deu. E uma terceira ponto foi quando o Papa ele vai dizer que a igreja precisa de jovens que usam calça jeans, jovem que beba Coca-Cola, por mais que o refrigerante faz um pouco mal à saúde, né? Que use calça jeans, beba Coca-Cola. Ele citou um aparelho que na nossa época existia, para os jovens de hoje, muito quando eu falo, eles muito nem conhecem. Use Discman. Os jovens nem sabem o que é Discman. Né? Mas se o Papa fosse dizer hoje, ele ia falar Instagram, Facebook, podcast, né? Spotify, né? Ou algum outro WhatsApp, né? Algum outro meio de comunicação. Então, o que eu costumo dizer, Ademilson, me conceda a parte, que até o próprio Cristo, se viesse nos tempos de hoje, ele teria também seu Instagram. As palavras, e as palavras dele seriam diferentes. Seria diferente das palavras de Jesus, todo, né? Usando os meios. Então, em cima disso tudo, nós montamos essa equipe pensando nisso. Nós precisamos evangelizar os jovens, mas falando a língua dos jovens. A língua dos jovens. E aí veio um projeto. Esse projeto chama Sexta Tem. O que é esse Sexta Tem? Primeiro tem que ser uma vez só por mês. E era normalmente uma sexta-feira, porque no sábado, domingo, o jovem quer ir para os seus sítios, quer viajar, os que têm namoradinhas ou namoradinhos querem estar com a família, com os namorados. Então sexta-feira normalmente é um dia que quase não tem quase nada na cidade. Né? Então cada sexta-feira do mês seria: sexta tem cinema, sexta tem o bate-papo, sexta tem teatro, sexta tem futebol, sexta tem luau, ou seja, fazendo aquilo que os jovens gostam. Sim, e isso foi um meio de atrair os jovens. E isso sempre eu procurei desenvolver nas paróquias por onde eu passei. Então a gente fazendo olhando pelo retrovisor, né, a história que tem, nós temos muitos grupos de jovens de outras paróquias, por onde o diabo já passou, que continua a sua caminhada, e aqui nós colocamos o mesmo projeto que desenvolveu, e é isso que sustenta, né, a juventude que estão aí nas suas bases. Depois o material. Nós facilitamos para eles 2 materiais bons, né, que são um ligado chamado Caju. Caju é o Centro de Animação da Juventude, ligado à Pastoral da Juventude. Né? Então, nós passamos para eles já, até ter uma jovem da nossa coordenação que é dada a isso, pega o livro e consegue digitalizar e fazer um processo que eu não sei fazer isso aí. Então já chega pelo WhatsApp aos coordenadores dos grupos o material prontinho, o livro. E são 5
né, que é uma coleção. Então termina um livro, eles vão seguindo o outro. Nesse livro já traz todo o encontro prontinho, com dinâmica, texto bíblico. Falta só o jovem dar a sua ajustada de acordo com a realidade. Sim. E depois é um material que a própria CNBB disponibiliza, chamado, até na linguagem dos jovens, chamado Jovens Conectados, que também traz todo o material. Então, assim, isso são temas super atuais, para que o jovem ele encontre com os jovens, evangelizando os jovens e se tornando discípulo, aquilo que o Papa João Paulo II dizia, discípulo apóstolo de outro jovem. Porque se nós pegarmos, talvez, né, eu estou aí com meus 44, mas ainda com a cara de jovem ainda, né, mas se nós pegarmos aí uma pessoa mais adulta, né, para evangelizar o jovem, talvez vai ter um choque. Sim. Não vai conseguir falar a língua do jovem. Aí dá um bloqueio. Eu costumo dizer, aí faz um divórcio. Mas quando o jovem ele consegue evangelizar o outro jovem na sua língua, de acordo com as suas realidades, com os seus problemas, com as suas crises, é mais fácil para fazer essa evangelização. E eu digo assim, eu estou muito feliz com esse projeto, quando a gente recebe mensagem, né, de outras comunidades nos convidando. Depois nós usamos também, ainda nessa linha da formação para os jovens, uma outra metodologia. Com todo respeito às donas senhorinhas animadoras de comunidade, mas quando vem um convite da animadora ou do animador da comunidade para que a gente vá lá implantar um grupo, não dá certo. Mas quando o próprio jovem da comunidade faz o convite, é sinal que quer. Tem que partir do próprio jovem. Isso, o senhor usou a palavra fundamental, né? Porque quando eles querem, eles vão abraçar a causa, sim, eles vão chamar outros jovens para estarem com eles e automaticamente eles vão se organizar. Aí a gente vai só para dar aquela força, como um pai, como uma mãe. Quando começa já a dar seus passos, óbvio, nós estamos aqui para te ajudar, mas quem vai seguir a caminhada agora são vocês. E é isso que funciona. Isso é muito bacana. Eu quero falar para a juventude que está nos ouvindo agora que não perca essa oportunidade de se engajar em um grupo de jovens. Gente, é um período maravilhoso da vida da gente. Eu falo isso no testemunha porque eu fui de PJ, fui pejoteiro, fui do Juventude Embalo e realmente marcou muito a minha vida e a vida de todos os meus colegas, né? Hoje converso com muitos, inclusive já entrevistei vários aqui no programa que estão seguindo as suas vidas, suas profissões e famílias e etc. Então, assim, é algo que marca muito a nossa juventude, é algo que deixa muita saudade. Eu sempre, quando encontro com os colegas, quando a gente conversa, Ricardo, que saudade daquele tempo. Basta a gente pudesse voltar naquele tempo em que a gente reunia, né, no salão paroquial para fazer as nossas reuniões, os nossos pedágios, nossas campanhas. Era algo saudável demais, muito saudável, e que trazia conhecimento, trazia essa amizade, esse acolhimento, né? A pessoa que participava do grupo de jovens, ele não se sentia só, ele era membro de uma comunidade, era membro de um grupo, né? E isso tornava a vida dele mais especial. Então, assim, foi um período que marcou minha vida. Eu super recomendo aqui a juventude que está nos ouvindo, que não deixe de participar, não percam essa oportunidade de participar da vida em grupo, né? Desligar um pouquinho aí das redes sociais, desligar um pouquinho do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e tirar um momento, que é 1 hora por semana, não é? Isso é 1 hora por semana que se reúne para falar sobre assuntos interessantes e que vai trazer conhecimento para você, além dessa vida em comunidade, que é muito importante. E ainda, irmão, tem uma outra questão, que por muitas vezes se diz, os jovens não querem nada. Eu falto infartar quando eu escuto isso. Que não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Os jovens, eles estão assim, audaciosos, eles estão com a sede de fazer alguma coisa pela comunidade, pela igreja, pela sociedade, de um modo geral. Então, assim, basta a gente dar oportunidade para os jovens, para que eles possam sentir-se acolhidos. Depois vem uma outra questão que se diz muito, que os jovens, às vezes, para os da igreja, né, só para fazer, né, ou seja, vê o jovem como um trabalhador braçal, digamos assim. Mas a gente tem que confiar realmente na juventude. E eu digo assim, já ousando antecipar um pouco, nesse trabalho que nós estamos fazendo agora para a encenação da Paixão de Cristo, sexta-feira, né, nós temos tantos jovens que uns nem são engajados na comunidade, na igreja. Outros, assim, pelo conhecimento de um amigo, a gente fez o convite e eles dedicaram, assim, totalmente. Vieram de comunidade tão distante, pra você ter uma ideia, nós temos jovens lá da Laguna, lá do Amazonas, né, e de uma comunidade aqui mais perto também, que vem, monta aí na sua moto, nesse tempo agora da chuva, nós começamos o ensaio desde janeiro.
né? Nesse tempo de chuva, com lama, buraco nas estradas, cai aqui, cai acolá, mas vieram. Então, assim, os jovens, eles são comprometidos. Sim, Basta a gente estender as mãos para poder acolhê-los e dar espaço para eles. E é também interessante que os mais velhos, as pessoas mais adultas, elas tenham essa empatia e tenham também uma certa paciência com as inovações da juventude, né? Sim. Porque o jovem, ele está pronto para fazer, só que ele tem o jeito dele, assim como quem é adulto hoje, assim como quem é idoso hoje, tinha seu jeito. No passado, os tempos hoje são outros, então naquela época não existia as redes sociais que tem hoje, né? Tem a igreja, ela tem que realmente caminhar junto com a juventude, mas junto também com o que a juventude tem, né, para oferecer. Né? Com certeza. E aí a gente já entra no tema da campanha da fraternidade. Eu quero que você fale também depois sobre essa encenação que vai ter, mas a campanha da fraternidade esse ano, ela fala justamente dessa questão desse agrupamento digital, não é isso, Ademir? Isso. A campanha da fraternidade esse ano já traz um detalhe importante, que comemora 60 anos. 60 anos que ela é realizada pela igreja. Ela que teve início lá na década de 60, quando ainda estava acontecendo o Concílio Vaticano II. Sim. E a campanha da fraternidade, ela teve o seu início lá com o saudoso Dom Eugênio Salles, que morreu quando ainda era arcebispo emérito lá no Rio de Janeiro, mas ele começou, né, lá na arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, né, trazendo sempre esse desejo do exercício da caridade. Então a campanha da fraternidade, ela começa por aí, né, que seja um tempo forte para o exercício da caridade, da solidariedade. Depois ela caminha com uma outra questão bonita, que ela sempre inicia na época da quaresma. Porque a quaresma é esse tempo forte de oração, né, de penitência, né, de conversão, digamos assim. Né? Então, a igreja, o que a CNBB faz? Então, pega um tema que nos convida a entrar nessa dimensão da conversão, da penitência, olhar para com os nossos irmãos e de modo tão especial aqueles mais necessitados. Então, ela oferece esse tempo quaresmal durante toda a quaresma, para que a comunidade, que a igreja, a sociedade em si, ela vai refletindo. E ano passado foi um tema muito polêmico, né? Polêmico assim, que se jogou de uma realidade que nós estamos vivendo em nível de Brasil, que foi a questão da fome. Né? Este ano ela traz como tema, baseado em um documento, numa encíclica do Papa Francisco, chamado Fratelli Tutti, né? Que é um documento específico do Papa, que fala sobre a fraternidade e sobre a amizade social. Esse é o coração dessa encíclica. Então, assim, a CNBB fez, digamos, esse casamento. Trouxe como tema fraternidade e amizade social, e ao mesmo tempo joga agora uma reflexão bíblica, dizendo: vós sois todos irmãos e irmãs. Isto para fazer a nós um convite, que diante dessa amizade, todos nós somos amigos. E sentimos necessidade da amizade. Né? Com todo respeito ao Senhor. Eu me sinto amigo do Senhor já. Né? Nessa nossa amizade, assim que eu cheguei, né? Fui lá na casa do Senhor para conhecer com o Padre Sá, para visitá-lo. Então ali já nasce uma amizade. Né? E essa amizade, esse relacionamento, ele é necessário nós cultivarmos em nós. Nenhum de nós somos ilha. E eu costumo até dizer, meu caro, que nem a ilha ela vive sozinha. Ela tem ali um inseto, tem ali um pássaro, tem uma árvore, tem sempre alguma coisa. Então, sozinho nós não conseguimos nada. Né? Então, o próprio tema da campanha da fraternidade esse ano, né, ele vai nos provocar isso, né? A nós percebermos que nós não somos isolados, que nós estamos em uma sociedade, né, que nós nos relacionamos com o outro, nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com a natureza, nós nos relacionamos conosco mesmo. Então, assim, nós somos uns seres de relação. E uma vez que somos esse ser de relação, nós devemos cuidar deste bem comum, que é a vida do outro, que é a natureza, que é o mundo, que é a sociedade. Depois, nós vivemos nessa sociedade, que é uma sociedade que está doente. É uma sociedade que está fragilizada. Basta nós olharmos tantos problemas que nós, como seres humanos, que estamos envolvidos, moradores, entre aspas, dessa sociedade, nós estamos sujeitos. Né? Tanta violência, tanta exclusão, tantos problemas,
uma questão assim, tanta desigualdade, tanta injustiça. Injustiça. E uma questão assim, que está muito em voga nos últimos dias, que eu não consigo entender, que é a prática do feminicídio. Né? Tantas pessoas que, em nome de um amor, eu mato. Que amor é esse? Eu não consigo entender. E, infelizmente... E é algo que tem sido muito relatado nos meios de comunicação. E não tão distante de nós. Né? Na nossa região acontece muito isso, infelizmente. Né? E tantos outros mais. Diante desses problemas, dessa doença, digamos assim, né? Que essa amizade social vem nos provocar, que é o tema da campanha da fraternidade, e é bonito assim, que as nossas comunidades abraçaram. Né? Tantas comunidades que fizeram as reflexões, o estudo do material que foi proposto, as vias sacras, sempre rezando nessa temática. Vem agora o lema, né? Vós sois todos irmãos e irmãs, levando a gente a perceber que nós precisamos cuidar do outro, né? Que nós precisamos estar ao lado do outro. Aí me vem uma outra preocupação e uma auto-reflexão. Nós somos todos irmãos e irmãs, é nato, né? Mas às vezes eu fico perguntando, será que realmente nós conhecemos o vizinho que mora ali na mesma rua? Os problemas que ele está passando, as necessidades que está ali em voga na sua casa, ou que seja pessoal? No âmbito agora eclesial, e que, como mineiro é um bicho observador, eu fico pensando assim, a gente chega na igreja, né? Às vezes tem lá um pequeno espaço no banco, está uma ajeitada para lá, uma ajeitada para cá, e senta. Às vezes eu não sou nem capaz. Oi, bom dia, você está bom, meu irmão? Você está bom, minha irmã? Ou como é que é teu nome? É a primeira vez que eu estou te vendo aqui. Né? Às vezes a gente nem se cumprimenta o irmão que está ali do meu lado. É verdade, né? É verdade. Então assim, eu fico assim, um pouco angustiado, né, com isso. Então assim, o tema, né, da campanha da fraternidade, ele vem assim nos provocar, nos levar a perceber que todos nós vivemos em comunidade. Exatamente. E o problema de a dificuldade do meu irmão, a necessidade daquele meu irmão é também a minha necessidade. E nós devemos estar cuidando disso tudo. Então, assim, eu penso... Lembrando que o problema do outro é um problema nosso. Sim. Porque a vida ela é uma roda gigante. Como diz a música, a vida é uma roda gigante. Uma hora você está por cima, outra hora você está por baixo. E às vezes o problema que está afetando alguém naquele momento, a gente pensa, isso nunca vai acontecer comigo, né? Por exemplo, onde eu imaginava que hoje eu estaria aqui sem minha perna, sem o movimento do braço, que eu passaria por uma situação dessa de ser um amputado, de ser uma pessoa com necessidade, portador de necessidades especiais. Nunca que isso passaria pela minha cabeça. Então, o problema do outro é também um problema meu, porque a qualquer momento eu posso estar no lugar do outro. Sim, e nós precisamos aprender isso, né, a viver, a ultrapassar algumas barreiras. Ontem eu fazia a reflexão das 7 últimas palavras de Cristo, aqui na Igreja Matriz, e eu dizia que a gente precisa estar sempre nessa atitude vigilante, se preocupado com o outro, em sempre fazer o bem. Eu não sou muito dado à música, mas quase que eu citei lá ontem, mas não mencionei, mas agora eu digo. É um cantor, é um padre que eu gosto muito dele. Minha família até me homenageou com uma música que eu amo, que vou dizer agora qual é, no dia da minha ordenação. É o padre Jorge Trevisol, que chama a música Certas Coisas. Eu sou apaixonado por essa canção. Padre Jorge Trevisol, Certas Coisas. E no meio, um dos versos da canção dizem: o que é que eu deixei para as pessoas que no mundo vão prosseguir quando eu mais não estiver aqui? Interessante. E ontem eu dizia, olha minha gente, referindo à morte, né, que nós estamos aqui por um período que não sabemos que mais cedo ou mais tarde o Senhor vai nos chamar. Eu dizia, a morte, ela vem ao nosso encontro calçada de lã, de algodão. Quer dizer, sem fazer barulho. Né? Mais cedo, mais tarde, a dona morte pode nos chamar. Convidado, né? Nós somos convidados. Se levantar a mão, ela já vai nos chamar. Então, assim, nós devemos ter sempre essa preocupação em cuidar do outro, em sermos solidários.
solidariedade, caridade é o que realmente nos garante. Afinal, São Paulo vai nos dizer isso, né? Por fim, persiste as 3 coisas: fé, esperança e a caridade, o amor, que é a mesma coisa. Então, assim, não adianta eu ter tanta expressão de fé. Porém, a caridade é a maior de todas. É a maior de todas, né? Porque quem ama, cuida, quem ama, quer bem, quem ama, faz o bem para o outro, e quem ama se coloca no lugar, a questão da empatia, né? Se me colocar no lugar do outro e de modo tão especial daquele que mais precisa. Em síntese, eu digo isso, né? A campanha da fraternidade, que ela encerrou agora no Domingo de Ramos, que é o período, ela se inicia na quarta-feira de cinzas e se conclui, né, com o Domingo de Ramos. Ela ajudou muito a nossa sociedade a ter uma outra visão, a perceber, né, do cuidado que eu devo ter com o outro, com a natureza, né? São Francisco muito vai nos ensinar, né, a esse cuidado com a questão da ecologia e, acima de tudo, também a perceber que eu não estou sozinho. Tem que ser uma rua de mão dupla. Sim. Eu preciso ajudar o outro, mas também perceber que o outro também tem muito a nos ajudar. E também a perceber aquilo, irmão. Nenhum de nós somos tão ricos que não precisamos do outro. E também nenhum de nós somos tão pobre que não temos nada para dar. É verdade. A gente precisa realmente nos escancarar, nos abrir. Uma frase que eu sempre uso aqui no programa é essa. Né? Que coisa boa. É uma frase que eu sempre uso aqui. Não somos tão ricos que não precisamos do outro e não tão pobres que não temos nada a oferecer. É verdade. A gente o ser humano ele tem essa grande capacidade dessa doação e até viver aquilo, né, que Deus ele vai nos chamando. Deus, ele, afinal de contas, em tudo, ele como Criador, como Pai, ele nos chama isso. Ele nos chama por amor, que é o grande dom dele, por amor. Há um teólogo, que agora não consigo lembrar o nome dele, há um teólogo que ele diz que se Deus errasse, tivesse errado, claro que Deus não erra, que ele é o sumo bem, né? Mas talvez o maior erro de Deus foi ter amado por demais a humanidade. Então, assim, Deus ele nos chama por amor e diante deste amor para que nós possamos amar. É verdade. Minha gente, hoje estamos aqui batendo um papo no nosso podcast com o diácono Ademilson. Está conosco aqui hoje, nessa manhã de hoje, Ademilson Silva. Eu quero agradecer imensamente a você que nos dá a honra da sua sintonia, da sua audiência, você que ligou o rádio para nos ouvir, para acompanhar o nosso bate-papo, né, para aprender um pouco mais aqui com o Ademilson. Nós temos o apoio da Top Nordeste Vistorias Automotivas, do Baratinho Materiais de Construção, da Linguiça Artesanal Serrana ST, do Romildo Farejador de Festa, do Alto Posto Cidade, do Salão Inova da Amiga Luzia, ainda do Dr. Heraldo Ítalo, fisioterapeuta, Casa de Carne Santana, Capas Riacho, em frente à Embasa, EAM Prestação de Serviços, meu amigo Preto Despachante, que também é representante de Moto e Trilha, Lojão do Márcio, é lojão, mas é preço de barracão, viu, gente? Na Avenida Centenário, e Móveis Zelar, que essa semana está apresentando Saldão do Consumidor, Móveis Zelar, tudo mais barato para você. Ó, Ademilson, eu queria que você falasse para mim a respeito da programação agora dos últimos dias da Semana Santa. Perfeito. Você disse que vai ter a apresentação. Como é que está as preparações para esses últimos dias? Então, irmão, hoje nós teremos às 19h30, sendo que às 19 horas sairão as imagens das referidas capelas, né? A imagem de Nossa Senhora das Dores sairá da igreja de São José e a imagem de Senhor dos Passos saindo da igreja de São Rafael, indo para o encontro ali próximo ao hospital, onde foi realizado a celebração dos ramos. E lá, então, vai acontecer o momento do encontro e logo após, proferido pela minha pessoa, o sermão do encontro. Depois desse momento, a gente desce para a igreja para o depósito das imagens e ali conclui esse momento do dia de hoje, o sermão e a procissão do encontro. Amanhã, quinta-feira, é aquela tradicional celebração conhecida como Lava-Pés, que é a celebração da Santa Ceia, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e do mandamento novo, que é o mandamento do amor. E logo após esse momento celebrativo, nós iremos numa pequena caminhada da igreja para o salão paroquial, né, que já foi reformado e está muito bonito. Muito bonito, por sinal. Muito bonito. Né? Boa estética ali. Boa estética. Né? Então ali ficará o Santíssimo numa atitude de vigília até a meia-noite. Né? Na sexta-feira da Paixão, dia de jejum, de abstinência de carne, dia forte de oração, às 5 horas da manhã, nós teremos a chamada Via Sacra, que sai da igreja em direção ao Morro do Cruzeiro, né? Ali próximo à chamada
cerâmica, isso. Né? Às 15 horas, na Igreja Matriz, a celebração da Paixão de Cristo, aonde Nosso Senhor se doa, lembrando que é o único dia do ano que não tem a celebração da Santa Missa. Sim. Então ali nós fazemos o beijo da cruz, né, a reflexão das 7 palavras de Jesus, a sua própria entrega e depois o beijo em si, e ali se conclui a celebração. Às 18 horas, aí vem esse momento teatral, né, que será para lá de fora, né, nós vamos usar toda aquela parte da esplanada e seguindo ali, né, usar os 2 moradores como exemplo, né, nós temos ali a casa de Hélio, a casa da Dona Terezinha, então toda aquela parte ali será, nós vamos começar logo pela manhã, a montagem do cenário, onde ali será a apresentação da encenação da condenação, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então já queremos estender o convite, né, para que os fiéis possam vir participar tanto do ato litúrgico, como também dessa encenação às 18 horas, que montamos com muito carinho, com muito amor, sendo fiéis àquilo que está ali na passagem bíblica e dando ali vida através dos nossos jovens que estarão ali fazendo a encenação. No sábado, às 19h30, é a celebração da Vigília Pascal, o acendimento do fogo novo, que é o círio, né, para mostrar que Jesus está vivo, ressuscitado. E é uma celebração longa, né, mas muito bonita, rica de muitos símbolos. Dentro dessa celebração da Vigília Pascal, também nós teremos um bom número de já pessoas adultas que receberão o sacramento do batismo, né, dentro da celebração, né, porque a celebração da Vigília ela é uma celebração batismal, onde também nós iremos renovar as promessas do nosso batismo. E no domingo, então, como de praxe, o horário normais da celebração, às 7h30 e 19h30, sendo a celebração da Páscoa do Senhor, mostrando e rezando que Jesus está vivo, ressuscitado. Assim, a Semana Santa, ela que começou desde o Domingo de Ramos, ela vem dizer para nós isso. Nós chamados somos a entrar com Jesus na Jerusalém, caminhar com Jesus, ceiar com Ele, morrer com Jesus, mas ressuscitar com Jesus. Nós não podemos ficar e sermos cristãos da Sexta-feira da Paixão. Não podemos ser cristãos mortos. Né? Nós precisamos morrer com Jesus, mas nós precisamos ressuscitar com Ele. Também. Né? Porque se ficarmos só na sexta-feira, nós ficamos mortos. E mortos a gente não produz nada. Nós precisamos ter essa alegria de ressuscitar, de aclamar e manifestar que Jesus está vivo, e nós assim manifestamos com a nossa própria vida, com o nosso testemunho. Por isso, todos nós, né, crianças, jovens, adultos, aqueles mais adultos, temos que mostrar, Jesus está vivo. Então, eu, o Senhor, cada um de nós, temos que ser esse espelho bonito, né, de Jesus. Então, ou seja, que o meu ser, a minha vida, a minha espiritualidade, de fato, resplandeça essa presença beatífica, ressuscitável de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é o objetivo da Semana Santa. Maravilha. Minha gente, hoje o nosso podcast foi maravilhoso. Eu quero aqui agradecer o Ademilson por ter vindo aqui, atendendo o nosso pedido, nosso convite. Dizer que espero que possamos voltar aqui outras vezes para falarmos sobre outros assuntos, poderemos escolher um tema a ser debatido aqui no programa. Sim. Gostei muito da sua pessoa, da sua boa vontade de estar aqui hoje, Ademilson. Seja muito bem-vindo à nossa emissora, viu? Sempre que tiver algo que possamos contribuir aqui com a nossa divulgação, estamos também à disposição aí da Igreja Católica para fazer o trabalho de divulgação. Agradecer ao povo que nos ouviu e dizer que as portas estão sempre abertas para quando você quiser voltar a bater um papo com a gente aqui no programa. Maravilha. Eu agradeço, meu irmão, pelo convite, por essa oportunidade que o senhor, com toda a direção aqui da rádio, nos ofereceu. Isso é muito bom, me colocar à disposição. Tá? Será sempre um prazer, tá, atender o convite do Senhor, para que a gente possa fazer esse bate-papo gostoso, alegre, e também levando essa informação a tantos irmãos. Eu penso que justamente isso, vou usar uma própria fala do Senhor. Acredito também que tantos outros nossos irmãos rádios ouvintes, eles também absorveram alguma informação que talvez eles não sabiam. Né? Com certeza, e a rádio eu aprendi muito também hoje. Que legal. E a rádio ela tem essa função. Né? A rádio, mesmo diante de tantas tecnologias que nós temos nos dias atuais, mas a rádio é um meio que faz chegar justamente a informação ao coração dos nossos rádios ouvintes. Mas a gente perceber, a gente está
até pela questão de lei, se você está dirigindo, você não pode mexer no celular. É. Né? Mas você pode ir ouvindo Ouvir o rádio. no rádio. Né? Então, assim, a rádio realmente ele tem essa potencialidade de fazer chegar uma mensagem a tantas pessoas. E, mais uma vez, eu digo, né? Me coloco sempre à disposição, naquilo que eu puder ajudar, estou à disposição do senhor. Pode me chamar. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Vai ser sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado. Leve meu abraço ao meu amigo Padre Sátiro, viu? Farei sim, farei sim. Minha gente, agora